Mas você acha, então, que nesse time do Flamengo, PVC, o Gabigol inicialmente começa no banco? Eu acho que ele começa no banco. Primeiro porque ele está no banco há 3 jogos. Sim. E ele não está no banco há 3 jogos por causa do Tite. Ele está no banco há 3 jogos porque o Gabigol não está bem e porque tem uma questão política ali desde o beijinho do Dorival. Ninguém gostou do beijinho do Dorival. Nem o Dorival. Então, tem um pouco disso, mas é claro que o Gabigol não está no banco. Se o Gabigol tivesse mandado um beijinho pro Dorival e tivesse arrebentando, estava jogando o Gabigol. Não é isso. Tá longe disso. Nesse momento, ele não tem merecimento. Merecimento. A gente está brincando falando assim que o Tite tinha essas frases e essas expressões titescas para usar o seu próprio dialeto em algumas. O jogador terminal. O Tite metia essas às vezes nas entrevistas coletivas. Era o Tom Hanks. O ator terminal. O ator terminal é o Tom Hanks. Exato. O Alexandre mandou aqui no chat, dando uma cutucado, que não tem razão de ser, pelo menos da minha parte, ele falou assim: eu sei que não é fácil para vocês paulistas, mas o ex-técnico da seleção e o atual técnico estão trabalhando no Rio de Janeiro. Excelente que estão trabalhando no Brasil, né? O Fernando Diniz e o Tite. O Fernando Diniz no Fluminense e agora o Tite no Flamengo. Espetacular. Para o Campeonato Brasileiro, é ótimo que a gente tenha treinadores de alto nível, desse nível, trabalhando aqui, PVC. Vou responder. Eu sou um jornalista brasileiro. Eu odeio esse negócio de imprensa paulista. Eu não sou. Eu sou imprensa. Eu nasci em São Paulo, morei no Rio 6 anos e meio e cobri 9 finais de Champions League. Então, eu sou jornalista. Você é um jornalista do mundo. Eu sou imprensa do mundo. Você é do mundo. Vamos chamar mais um que é a imprensa do mundo, da Baixada, de São Paulo. Ele está em todos os lugares e é dos trocadilhos. Está acompanhando aqui atentamente. Já já a gente vai ter o Bruno Braz para conversar com a gente sobre o Vasco. Antes, a gente tem Samir Carvalho para falar de Corinthians, porque tem informação nova sobre Renato Augusto. Atenção. Aliás, Renato Augusto, que é jogador que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. Bom dia, quase boa tarde, Samir Carvalho. Então, bom dia, quase boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha de primeira, e a torcida do Flamengo, e o Tite também, né? Conhece bastante o Renato Augusto. Acabou de ser citado na prancheta, inclusive, né? Com certeza na prancheta do PVC, eu acompanhei, viu a piadinha do terminal, né? Enfim, sem comentários. Agora, em relação ao... Quem é o ator do terminal? Tom Hanks. Então. Tem que tomar cuidado com o náufrago também, porque você sabe que o Flamengo costuma afundar os técnicos ultimamente, né? O Razan, em relação ao Renato Augusto, a situação dele no Corinthians, eu poderia, né, cravar para você que estava definida já para o ano que vem, né, no período em que o Vanderlei Luxemburgo era o técnico. Até trouxe aqui essa informação, que a situação do Renato estava bastante encaminhada para ele renovar o contrato por mais uma temporada. A gente já sabia que o Vanderlei não ia ficar, nem se o Corinthians conquistasse a Copa Sul-Americana, então não ia ter interferência nenhuma. A diretoria já tinha analisado, conversado com o Renato para ele renovar por mais uma temporada. Ele tem um ótimo relacionamento com a atual diretoria do Corinthians, enfim. A gente sabe aí toda a identificação que o Renato tem com o clube paulista. Agora, com a chegada do Mano Menezes, eu apurei que ele pediu para dar uma segurada. O Mano não está certo de que o Renato pode entregar, principalmente fisicamente, né, já que tecnicamente se trata de um grande jogador, mas fisicamente o Mano não está certo que o Renato possa entregar o que ele espera para o Corinthians na temporada 2024. Então a situação do Renato muda após a chegada do técnico Mano Menezes. Ele já não está mais garantido para o próximo ano como estava antes da chegada do treinador. O Mano chega para fazer essa reformulação, mas eu lembro que eu conversei com uma fonte para saber se ia mudar alguma coisa no dia que o Mano foi contratado, nem no dia que ele foi anunciado, já querendo saber da situação do Renato Augusto. Muita gente não esperava muito isso, não, mas com os primeiros dias aí, né, a primeira semana de trabalho do Mano Menezes no Corinthians, a gente já apurou lá dentro que o Mano não está satisfeito, né, com a situação do Renato Augusto. No jogo contra o Flamengo, no último final de semana, ele foi substituído mais uma vez por conta de dores, né, agora na panturrilha. Enfim, a situação dele não é muito boa. Questão física, a gente sabe que o Renato foi aí o pivô, né, de uma briga entre o Vanderlei
e o Maziotti exatamente pela escalação ou não do jogador, e agora a situação dele, aí o Renato, né, o futuro do Renato está em xeque após a chegada do Mano Menezes, já que ele pediu para dar uma segurada. Se fosse hoje, o Renato acho que estaria na lista de jogadores que o Mano não deseja contar, mas é claro que existe aí uma reta final, né, de Campeonato Brasileiro para o Renato Augusto mostrar serviço. O último bom jogo do Renato Augusto foi aquele, hein? Ele marcou 2 gols no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Depois, o Renato não jogou mais nada, Razan. Ô, Samir, quem pediu para dar uma segurada foi o próprio Renato? Não, o Mano que pediu para dar uma segurada. O Mano pediu para dar uma segurada na questão, porque ele sabia que já estava encaminhada a situação do Renato Augusto. Ele chega no clube já. É claro que, né, passaram para ele a situação de todos os jogadores. O Renato é um dos atletas que tem contrato até o final desse ano, né, daquela leva de, acho que são uns 8 jogadores mais ou menos, Gil, Fábio Santos, Cantígio, Juliano, enfim, tem muitos jogadores que terminam o contrato no final desse ano. E o Renato era talvez o único intocável aí dessa turma, mas agora não é mais, tá? O Mano pediu para dar uma segurada, porque quer avaliar o Renato ainda até o final do ano, e já posso te dizer também que ele não está nada satisfeito com o que viu até agora. Te surpreende essa informação, PVC? Como é que você analisa essa possibilidade? Porque, assim, a mim, pessoalmente, de um elenco que não tem grande reserva técnica de qualidade, o Renato Augusto talvez seja o principal expoente desses jogadores de bom futebol, embora, como o Samir está falando, não é só ele, né? Claro, é um time que está toda hora trocando de treinador, teve 4 nas primeiras 4 rodadas do Brasileirão, mas o Renato Augusto costuma ser aquela ilha de boa qualidade de futebol. Não contar com o Renato Augusto para 2024 me surpreenderia no caso do Corinthians. Não sei como é que você enxerga. Eu também acho. Acho que o Renato Augusto é um ponto fundamental para ser um apoio. Se você conseguir descobrir um substituto, se você puxar o Matias Rojas para dentro, ele começar a jogar muito e com regularidade, porque não adianta você trocar um jogador que é brilhante, que resolve o problema, mas que se machuca muito por causa da idade, por outro que a gente não sabe se vai ser brilhante, se vai se adaptar e que se machuca muito. Aí não adianta. Aí vai buscar outro jogador. Ok, onde é que está esse jogador desse nível? Esse é um ponto que o Brasil precisa voltar a formar jogadores desse tipo. O Brasil não forma mais meia nem centroavante, só forma ponta. Aí o Pedro é o meia que joga na ponta, o Pedrinho é o meia que joga na ponta, o Wesley é um ponta, o Watson é um meia que joga na ponta. Você vai conseguir transformar o Watson num meia que resolva como o Renato Augusto? Então, no mínimo, você tem que ter o Renato Augusto no elenco. Porque à medida que você vai transformando o time, você vai podendo abrir mão dele. Acho diferente de uma formação como, por exemplo, o Palmeiras em 2015 fez, que contratou no começo do ano 15 jogadores, e aí abria a mão do Valdívia. Por quê? Porque o Valdívia não era mais o Valdívia. E o Valdívia tinha mais talento do que outros. Mas sabia-se que o Valdívia não resolvia. Pode ter sido o melhor jogador no jogo que salvou do rebaixamento, mas era o jogo que salvava do rebaixamento. Eu acho diferente a situação do Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogo que... o último jogo dele importante foi a semifinal da Copa do Brasil. Sim, mas ganhou do São Paulo a semifinal da Copa do Brasil, com ele decisivo. Então, ele está entregando quando ele tem condição física. Para que ele tenha condição física, precisa ter alguém mais talentoso do que ele, e ele como reserva técnica para ele dar de vez em quando. Eu não abriria a mão de um contrato de 1 ano com ele.